A gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriello. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Obrigada pela participação, pela presença, apesar dessa manhã caótica e de muita insegurança mundial. Quando falam numa possível terceira guerra mundial, é exagero? Como o senhor faz uma leitura dessa madrugada, dessa invasão mais incisiva, então, de Vladimir Putin da Rússia à Ucrânia? Bom dia. Eu acho improvável uma terceira guerra mundial, inclusive porque em outros cenários de confronto entre a Rússia e os Estados Unidos, ou até entre a União Soviética e os Estados Unidos, da qual a Rússia, obviamente, é herdeira do poderio militar e tenta restabelecer a mesma geopolítica, o mesmo poder, o mesmo prestígio que tinha a União Soviética, nós temos conflitos que não envolvem diretamente forças militares desses países. Tanto é que eu já havia dito em outras oportunidades e também acredito que vai se aplicar nessa situação, é improvável que qualquer país, sejam os Estados Unidos ou países europeus ou integrantes da OTAN, enviem tropas diretamente à Ucrânia para ajudar na defesa do território. Porque caso isso aconteça, sim, nós teremos um conflito internacional, não sei se chegaria a uma terceira guerra mundial, mas se tornaria internacional. Porque uma coisa é você ter o confronto militar entre Rússia e Ucrânia e a resposta do Ocidente via sanções, e a outra é ter confronto diretamente entre eles. Em todos os outros cenários, em todas as outras questões, tanto de disputa americana quanto soviética ou russa, nós não tivemos esse confronto, não é a forma como esses países ou como as grandes potências, elas se confrontam nos seus interesses. Então, é improvável por esses motivos que eu mencionei. Agora, o que nós imaginávamos realmente aconteceu com antecedência. É evidente que Putin antecipou etapas da sua agenda de escalonamento de pressão sobre a Rússia. Começou com o envio de tropas à fronteira, um pequeno recuo para a negociação, o reconhecimento das províncias separatistas, um provável, e depois se confirmou, envio de tropas a essas regiões, mas o bombardeio a alvos estratégicos militares ucranianos significa uma antecipação desse escalonamento. Provavelmente Putin verificou que seria mais interessante, nesse momento, acelerar as pressões sobre a Rússia para, obviamente, chegar na negociação no ponto que interessa aí à Rússia e aos interesses geopolíticos daquele país. Professor Manuel Furriello, primeiro, obrigado por estar aqui conosco nos estúdios do Jornal da Manhã. Nas últimas semanas a gente falou muito com o senhor, inclusive, a gente falava desse jogo de retóricas, né? A gente aqui no Ocidente muitas vezes não tem a dimensão do que está acontecendo, o que pode acontecer. Vladimir Putin fala uma coisa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala outra. Agora, a gente vê alguns perfis do presidente russo dizendo que ele é maluco, que ele toma essa atitude meio que para agradar a si próprio. Que leitura que a gente pode fazer desse passo que ele deu a partir de agora? A gente não sabe o que vai acontecer, se teremos retaliação. A Adriana falou em terceira guerra mundial, a gente sempre pensa nisso, né? Mas, de qualquer forma, foi um passo mais pessoal dele ou o senhor acha que tem mesmo a ver com diplomacia? O que o senhor acha em relação a isso? As pessoas continuam acreditando que as guerras, em geral, elas surgem por algum motivo de loucura, né? Ou de forma espontânea. Não, há uma lógica. Infelizmente, há uma lógica na maior parte, pelo menos, dos conflitos internacionais. Tanto é verdade, né, que você tem, inclusive, tratados que regulamentam como uma guerra pode acontecer, né? As convenções de Genebra, principalmente. Então, você tem regras para a guerra ser operacionalizada. Então, ela é indesejada, obviamente, busca-se a paz, né, formas pacíficas de solução de qualquer tipo de conflito, mas a guerra, infelizmente, ela é uma realidade em muitos cenários e não envolve necessariamente loucura ou algum tipo de insanidade por parte dos governantes. Pelo contrário, está muito claro aí a decisão do Putin. Não é uma questão de vaidade pessoal, é uma questão de segurança para a Rússia, obviamente da forma como aquele governo, o governo Putin, imagina, né, que deva deixar seguro o seu país. Há uma estratégia que isso depende de um governo ou do outro, ele já mostrou, né, realmente qual é a visão dele, na qual a Ucrânia deveria permanecer neutra, ou seja, não fazer parte da OTAN, que é a aliança militar dos países contra os quais a Rússia se opõe,
mantendo-se neutra, haveria ali um tampão entre as fronteiras russas e aquelas da OTAN que já estão logo ali no restante da Europa Oriental, na Polônia, etc. Então, há sim uma lógica. Há sim uma estratégia geopolítica. Então você tem uma questão de influência que a Rússia quer continuar mantendo na Ucrânia, inclusive por questões culturais, aqui já deixando claro que a Ucrânia é considerado o berço da civilização russa, né? Então você tem ali uma questão histórica, você tem proximidade cultural. Aqueles dois países, tanto a Ucrânia quanto a Rússia e vários outros dali, faziam parte de um grande país até poucos anos atrás, até algumas décadas atrás, que era a União Soviética. Tudo isso faz parte de uma identidade e é motivador do que está acontecendo. Mas o principal, não tenham dúvidas, é uma questão de estratégia geopolítica militar para que o Ocidente não chegue com as suas tropas e armamentos diretamente na fronteira russa, pelo menos ali do lado europeu. Perfeito. Agora, professor, as ameaças de Vladimir Putin não são mais só a Ucrânia, quando a gente acompanha o discurso dele desta semana, dizendo que outros países que tentarem interferir nessa ação vão sofrer também retaliações como nunca vistas, aliás, e também a gente viu há pouco o Eliseu Caetano trazendo a repercussão de Joe Biden, dizendo que os Estados Unidos e países aliados vão responder a esse ataque russo à altura também? Realmente vão vir respostas mais severas contra a Rússia. Até agora, a Rússia tinha conseguido isolar os Estados Unidos como aquele que tinha realmente o discurso mais crítico à movimentação de tropas que a Rússia estava fazendo na fronteira com a Ucrânia. A Europa, em geral, né, apesar de discursos aí um pouco mais acerrados, não estava tomando nenhum tipo de medida e existem vários motivos. O principal deles é que a Europa ela tem interesses econômicos muito fortes com a Rússia. O caso do gás é o mais notório. O gás da Rússia abastece de forma muito relevante as economias da Europa, principalmente a Europa Ocidental. Em alguns casos é o mais representativo, é o caso da Itália ou mesmo da Alemanha, né, que são economias grandes. Então, a Europa preferiu, até certo momento, não diria ficar isenta disso, não há como, mas preferiu ter um discurso mais de negociação e menos acalorado. Então, ele conseguiu deixar os Estados Unidos numa posição de isolado nesse discurso. Com esse acirramento que aconteceu aí na noite de ontem, aí durante inclusive esta madrugada, eu acredito que a Europa vai ter um posicionamento mais crítico. E vai ficar agora um desafio para o Putin tentar manter a Europa ainda a seu lado em termos de negociação, eu diria assim. Até porque a Europa está balançada no quê? Vale a pena insistir em manter a Ucrânia como membro da OTAN? Ou vale a pena deixar a Ucrânia numa posição neutra e manter ainda relações importantes, relações representativas com a Ucrânia? Até ontem, eu acredito que a Europa ainda preferia a alternativa de se relacionar de forma mais próxima com a Rússia. A partir agora deste momento, a Europa vai ser cobrada, vai ser demandada a ser mais crítica, a aplicar sanções. Então vamos ver se nesse escalonamento Putin continuará mantendo a Europa dentro do seu xadrez ou dentro das suas negociações numa forma mais interessante aos seus interesses.